Olá, boa noite. Sou Carlos Dantas e mais uma vez estou aqui com uma mensagem muito importante. Quero trazer um assunto muito sério, muito importante, por isso eu te peço que acompanhe até o final, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva para nos ajudar. E hoje eu quero falar aqui de um tema que está em Hebreus, mas também está lá no Gênesis e certamente em toda a Bíblia. Para você que é adventista do sétimo dia, eu estou com a lição da Escola Sabatina aqui, tá bem? E nós vamos falar um pouco sobre o que está na lição de segunda-feira, né? Segunda ordem de Melquisedeque, se falando aqui sobre Jesus, o sacerdócio de Jesus. Para você que não é adventista, mas você é cristão, o assunto vai lhe interessar muito, porque eu quero falar sobre esse Melquisedeque, tá bom? Então preste atenção aí no que está em Hebreus, capítulo 7 de Hebreus, né? Todo o capítulo 7 de Hebreus vai lhe trazer muita informação sobre esse assunto, mas eu vou ler só o versículo 17, que diz assim: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, falando de Jesus. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro, né, o único e verdadeiro e suficiente sacerdote e sumo sacerdote, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então, por muito tempo, né, e até hoje, muitas pessoas se perguntam: quem é esse Melquisedeque? Como que pode, né? A Bíblia diz que ele não tem princípios de dias, não tem fim, não tem genealogia, ou seja, não tem família, não é notado nada, ele é apenas rei e sacerdote de Salém ou de Jerusalém, sacerdócio, né, sacerdote, rei de justiça, rei de paz. Mas por que segundo a ordem de Melquisedeque? Então, primeiramente, eu quero trazer para você, né, que existem duas ordens sacerdotais. A primeira ordem, né, eu vou falar da segunda ordem. A segunda ordem de sacerdotes vem lá dos levitas, que vem de Arão, ou seja, né, os sacerdotes levitas. Essa ordem, Deus deu essa ordem de sacerdotes para cuidar do templo, para cuidar das coisas de Deus. Essa é a ordem. Mas Jesus Cristo vem em uma outra ordem, ou seja, Jesus Cristo não vem de Levi, ou seja, da tribo de Arão, de Levi, dos levitas, mas de Judá. Então, como é que fica isso? Nós vamos procurar entender isso. Se Jesus vem da tribo de Judá, então ele não pode ser sacerdote. É por isso que tem que ter uma outra ordem. E primeiro, antes dessa segunda ordem, tem a primeira ordem. E a primeira ordem sacerdotal vem de Sete, o primeiro filho de Adão. Você se lembra de Sete? Quando os dois filhos de Adão, um matou o outro, né? Caim matou Abel e fugiu, né? A Bíblia diz que depois desse episódio, Adão e Eva tiveram outro filho e colocaram o nome de Sete. E a partir do filho de Sete começou a se invocar o nome de Deus. Então ele segue uma ordem de sacerdotes, ou sacerdotal, né? Rei e sacerdote. Chega então até Noé. Noé era o patriarca na época, né? Por Noé, então ali seguia-se essa ordem, né? Toda a família de Noé, exceto os seus filhos e esposa, né? Eles morreram no dilúvio. Então Noé tem os seus filhos ali, e esses filhos cresceram, ele construiu a arca, e o primeiro filho chamado Sem, okay? O primeiro filho de Noé chamado Sem, então segue essa ordem de rei e sacerdote. Então deveria seguir essa ordem pelo filho de Sem. Mas o filho de Sem, quando vocês pegam lá Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 10 e no capítulo 11, que fala da genealogia de Sem, você vai ver que esses filhos de Sem, eles se corromperam, eles se idolatraram, eles se voltaram para a idolatria. Então depois, quando você chega mais à frente, você vai ver que houve guerras entre reis, né? E em uma dessas batalhas aí, o próprio Abraão saiu em defesa do seu sobrinho Ló e lá matou os restantes da família, nesse caso, de Sem, que a Bíblia chama de Melquisedeque. Eu já vou explicar para você aqui. Então, Melquisedeque é só um título, não é o nome de uma pessoa, é um título que quer dizer rei de justiça ou de paz. Então seria um rei e sacerdote ao mesmo tempo,
né, um tipo de Cristo, porque não tem início de dias, não tem fim, não tem descendência. Eu vou explicar isso para você, tá bom? Então, muitos estudiosos, né, não digo todos, mas muitos teólogos adventistas e não adventistas concordam com essa linha de interpretação, que o Melquisedeque seria o próprio Sem, tá bom? Porque Melquisedeque é um título para rei de justiça, mas seria Sem, esse Melquisedeque seria Sem. Por que não tem dias, não tem ano, a Bíblia não fala sobre o seu nascimento? Né? Porque primeiramente, quando você vai ver lá na genealogia de Noé, você vai ver que os outros 2 filhos de Noé, né, eles são anotados ali primeiramente, e deixa então o Sem para depois. Isso porque Deus preservou o Sem para algo maior, que é nesse caso aqui, né, quando ele se encontra com Abraão e passa o sacerdócio para Abraão, ok? Então é por isso que não é contado ali. Os seus parentes, né, que seriam os seus parentes eles morreram no dilúvio. O restante da sua descendência, que vem através de seus filhos, todos se corromperam e também morreram. Por isso que ele não tem genealogia, ele não tem também, a Bíblia também não fala da sua morte, para que eles fossem então um tipo de Cristo que não tem início de dias nem fim. Cristo é eterno, tá bom? Mas aí esse Melquisedeque, né, que é um título, rei de justiça, rei de Salém, também sacerdote, ele se encontra com Abraão, né? Abraão conhecia muito bem quem seria esse Melquisedeque, porque Abraão deu o dízimo de tudo para ele. Abraão não faria isso se não conhecesse, e ele vai de encontro a Abraão, quando Abraão vem exatamente dessa batalha onde mataram muita gente lá para trazer Ló, né, e a família estavam cativos. E aí Abraão encontra com ele, e ele não só devolve o dízimo para Melquisedeque, mas o próprio Melquisedeque, ele leva pão e vinho. Então aí você vai ver que há um ritual, ou seja, um sacrifício ali feito para passar esse sacerdócio para Abraão. De Abraão, então, surge agora uma nação de sacerdotes, ok? Então, essa ordem sacerdotal, né, que deveria dar seguimento, não deu seguimento por causa dos filhos de Sem, que se corromperam, tá bom? Mas aí agora, por Abraão, agora segue-se então uma nação de sacerdotes. É por isso que Pedro ele vai dizer isso lá, né, nas suas cartas. Ele diz assim: vocês são sacerdócio real, ou seja, uma nação de sacerdotes, tá bom? Então, segundo esses estudiosos, você pode estudar também, pegue lá o livro de Gênesis, capítulo 10, capítulo 9, 10, capítulo 11, e você vai comparando aí os anos de Noé, dos seus filhos, quem era o primogênito, que é realmente o Sem, por que a Bíblia não coloca ele ali logo de início como para dar o segmento normal. Você pega no capítulo 11 a genealogia de Sem, você vai ver quem foram os filhos de Sem, e você vai ver na história que eles todos se corromperam. Então Sem, ele é o último sacerdote e que fica sozinho. E para que não acabasse essa nação de sacerdotes, né, Deus assim o envia de encontro a Abraão, e ele transmite essa missão, esse sacerdócio para Abraão. Porque não podia acabar, porque de Abraão viria depois, né, o sacerdócio real de Cristo Jesus, que ele vem da tribo de Judá e não de Levi. Então Jesus ele vem segundo a ordem de Deus do início, que vem lá de Sete, né? E vem da tribo de Judá e não de Levi, que seria os sacerdotes ali por Arão ali da tribo de Levi, ou seja, os levitas. Então dá para você entender, talvez tenha alguma complicação assim, mas se você estudar um pouquinho você vai entender. Agora eu quero chamar a atenção para algo muito importante. Primeiro, esses estudiosos, teólogos adventistas e também não adventistas, eles não batem o martelo para dizer que é assim, porque a Bíblia não deixa, né, esse assunto bem explicado. Eles fazem um estudo bem cuidadoso, né, como já falei aqui, seguindo Gênesis e vendo o livro de Hebreus. Então eles chegam a essa conclusão que seria então Sem
o Melquisedeque. Então Melquisedeque pode ser realmente o 100. Mas na verdade o tema central de Hebreus é Jesus Cristo. Por isso que o autor de Hebreus não entra nesse detalhe quem seria o Melquisedeque, porque ali é Jesus o centro. Ali é o sacerdócio de Jesus. Então não importava falar de quem era a pessoa, mas dizer que Jesus veio dessa ordem sacerdotal. Portanto, que Deus abençoe você, faça um estudo aí, né, mais cuidadoso aí, para que você confira esse assunto. Como já sabemos, não tem nada a ver com salvação e perdição, então não precisa você quebrar a cabeça. Se quiser estudar mais sobre isso, fica à vontade. É muito bom a gente conhecer mais um pouquinho da Bíblia. Se for realmente assim, né, é muito bom. Se não for, não vai interferir na sua salvação. Apenas se centralize, se concentre em Cristo como nosso verdadeiro e único e suficiente sacerdote e sumo sacerdote.